Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, acaba de mandar um recado duríssimo para a esquerda, defendendo Bolsonaro. Donald Trump disse para a esquerda deixarem Bolsonaro em paz. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, defendeu o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro em suas redes sociais, a Truth Social. E o republicano afirmou que Bolsonaro está sofrendo um ataque político como aconteceu com ele. E claro, a esquerda ficou desesperada com tudo o que aconteceu. Veja o detalhe, né, dos principais meios de comunicação falando dessa ação do presidente dos Estados Unidos sobre a perseguição política que Bolsonaro tem sofrido aqui no Brasil. As informações dos Estados Unidos sobre o presidente Donald Trump. Ele usou as redes sociais agora há pouco para defender o ex-presidente do Brasil, Jair Bolsonaro. Foi na Truth Social, que é a rede social do Donald Trump. Lá ele escreveu o seguinte: o Brasil está fazendo uma coisa terrível em seu tratamento ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Eu tenho assistido, assim como o mundo, como eles não fizeram nada além de ir atrás dele dia após dia, noite após noite, mês após mês, ano após ano. Segue o Trump. Ele não é culpado de nada, exceto por ter lutado pelo povo. Eu conheci Jair Bolsonaro e ele foi um líder forte que realmente amava o seu país. Também um negociador muito duro em comércio. Sua eleição foi muito apertada e agora ele está liderando nas pesquisas. E só lembrando e deixando muito claro que lá nos Estados Unidos o Donald Trump não estava sendo perseguido pelo Supremo Tribunal Federal. Apenas esquerdistas, a oposição, mas de fato o Supremo Tribunal Federal não estava perseguindo o então ex-presidente. O que está acontecendo aqui é que temos a mídia, esquerda, oposição, temos Lula, PT, temos o Supremo Tribunal Federal, o Senado, o Congresso, tudo contra Bolsonaro. O que Bolsonaro está tentando fazer é sobreviver no meio a esse caos. Isso não é nada mais, nada menos do que um ataque a um oponente político, algo que eu sei muito sobre. Acontece comigo vezes 10 e agora o nosso país é o mais quente do mundo. O grande povo do Brasil não vai tolerar o que eles estão fazendo com o seu ex-presidente. Estarei assistindo a caça às bruxas de Jair Bolsonaro, sua família e milhares de seus apoiadores muito de perto. O único julgamento que deveria estar acontecendo é um julgamento pelos eleitores do Brasil, chama-se eleição. Deixem Bolsonaro em paz. Deixem Bolsonaro em paz. Essa foi a mensagem que foi deixada e estarei assistindo a caça às bruxas de Jair Bolsonaro, de sua família e de milhares de seus apoiadores muito de perto. O único julgamento que deveria estar acontecendo é o julgamento pelos eleitores do Brasil. Isso se chama eleição. Deixem Bolsonaro em paz. Essa foi a fala de Donald Trump. E na publicação, o ex-presidente dos Estados Unidos mencionou diretamente as ações judiciais contra Bolsonaro, mas falou em perseguição e reafirmou a inocência do presidente do Brasil, deixando muito claro que sim, existe uma perseguição e somente a esquerda, ninguém da esquerda quer perceber. E isso virou motivo de muita indagação por todos. Veja mais pessoas falando sobre o recado de Donald Trump para Bolsonaro. Isso daqui é histórico, absolutamente inédito na história do Brasil. O presidente dos Estados Unidos dizendo claramente que Bolsonaro está sofrendo perseguição no Brasil e por parte do governo brasileiro, que também é um tapa na cara de todos aqueles que disseram que Eduardo Bolsonaro não ia conseguir nada nos Estados Unidos. O exílio dele realmente está trazendo resultados. Já tivemos o secretário de Estado, Marco Rubio, dizendo que vem sanções contra Moraes por conta das decisões dele contra a liberdade de expressão, especialmente decisões contra americanos. Agora nós temos o presidente dos Estados Unidos dizendo que Bolsonaro está sendo perseguido pelo governo brasileiro e pede que Bolsonaro seja deixado em paz. E a pergunta que fica, e eu mostrei para vocês no vídeo anterior, é que eles não vão deixar Bolsonaro em paz. A nova estratégia agora é Lula falando que vai ser candidato à presidência da República em 2026. Tudo isso é para abafar o que está acontecendo
com Bolsonaro. No momento que isso acontece, isso é muito importante dizer, é o momento que o governo Lula também está tomando diversas decisões contra os Estados Unidos, um verdadeiro suicídio político internacional. Declarações favoráveis à ditadura do Irã e aos seus atos terroristas, declarações favoráveis ao terrorismo do Hamas e declarações contra Israel, além de que hoje, no Rio de Janeiro, houve diversas declarações mandando indiretas do ponto de vista econômico e comercial contra os Estados Unidos da América. Ou seja, o país mais rico do mundo e os Estados Unidos e o Brasil fazendo essas declarações idiotas vindo de ninguém menos do que Lula. Trump já está com a paciência por aqui e, obviamente, vai tomar medidas para proteger os Estados Unidos, obviamente, mas também para mostrar que o que está acontecendo contra Jair Bolsonaro aqui é uma grande injustiça, é uma perseguição política, é coisa de quem tem medo de enfrentar Bolsonaro nas urnas, porque sabe que vai perder. Por isso que Lula tem convocado influenciadores de todos os espectros políticos, principalmente os de esquerda, que, claro, vão ser pagos com dinheiro brasileiro, vão ser pagos, muito bem pagos, para poder defender o indefensável. Lula, a esquerda, eles são o que há de pior no nosso país, em todos os termos. E, infelizmente, são esse tipo de pessoas. É um sopro de esperança para a ditadura do judiciário que nós estamos sofrendo aqui no Brasil. Significa que nós não podemos desistir e, de forma alguma, podemos abandonar Bolsonaro nesse momento. Porque ele sim é o nosso verdadeiro candidato, ele sim é o nosso verdadeiro líder da direita no Brasil. E temos a certeza que Bolsonaro vai conseguir fazer um bom trabalho à frente de tudo isso. Bolsonaro, que é réu na ação penal no STF, que investiga a trama golpista após a eleição de 2022. Ele é acusado por 5 crimes, entre eles organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e o golpe de Estado. Caso seja condenado, o ex-presidente pode pegar até 39 anos de prisão. E nós já vimos que pessoas que tiram a vida de outras pessoas, que cortam elas, pegam aí 5, 7 anos e estão livres. E as pessoas que estão democraticamente lutando por algo maior, pegam uma pena muito maior. Vamos acompanhar e ver todo o desfecho dessa novela. Já já eu volto com muito mais informação. Se inscrevam e deixem o seu like.